Então, gente, vamos começar a nossa aula, tá bom? Bom dia para todos. Bom dia para os oitavos anos, né? O A e o B. Aqui nós temos em sala de aula Breno Amorim, Carlos, José Álvaro, Victor Alexandre e Victor Emanuel. Alex tinha entrado, acredito que ele deve ter caído, né? Às vezes a internet da gente falha. Acontece com todos, são os imprevistos que já são previstos. Galerinha, bom dia para vocês. Vamos começar mais uma aula de matemática, tá bom? A respeito dos polígonos. Aqui eu tenho nesse slide, galerinha, elementos, classificações e o principal, onde eu quero entrar hoje a respeito de polígonos, que são diagonais de um polígono. É esse cálculo que eu quero entrar. Mas para eu entrar nesse cálculo, eu preciso que vocês conheçam um pouco mais sobre os polígonos, tá certo? O que é que forma um polígono? O polígono é formado por segmento de reta, por pontos que representam os vértices, né? O polígono ele tem que estar no plano. Então é isso tudo que eu quero que vocês conheçam para a gente poder chegar de fato nas diagonais dos polígonos, beleza? Antes de eu começar aqui, deixa eu fazer uma chamada. Breno Amorim, diz oi aí, Breno. Quero escutar a voz de vocês. Breno. Oi, professor, estou aqui. Aí, Carlos. Carlos. Carlos, diz oi aí, Carlos. Oi. Pronto. José Álvaro. José Álvaro. Maria Júlia. Oi. Bom dia, Maria Júlia. Victor Alexandre. Bom dia. Victor Alexandre. Oi. Bom dia, Victor Alexandre. Victor Emanuel. Bom dia, professor. Bom dia, Victor Manuel, bom dia a todos, né? Galerinha, quem for chegando, eu vou admitindo aqui na nossa sala de aula virtual, mas vamos dar início, tá bom? Pessoal, galerinha, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, dos polígonos e vou falar das coisas que formam o polígono, por exemplo, ponto, reta e plano. Nada melhor do que o desenho de um campo de futebol para a gente dar detalhes a respeito de ponto, de reta e de plano. Vamos lá, fazendo perguntas para os meninos e para as meninas. Nesse campo de futebol, o que lembra você a representação de um ponto? Nesse campo de futebol. Vamos lá, galera, interagir. Isso é uma aula interativa, tá bom? É perguntando e respondendo. E aí, o que é que remete para vocês aqui um ponto? O centro do campo. O centro do campo. Mais alguma coisa representa ponto? E as marcas de A pênalti. marca do pênalti. As marcas do pênalti, né, também representam pontos, tá certo? Vamos lá. O que é que representa para vocês aí? Reta ou segmento de reta? As linhas que delimitam Da área. as áreas ou que dividem o campo nos dão a ideia de segmento de reta. Certo, que delimitam aí o campo, né? Por exemplo, aqui, ó, essa que passa aqui no meio do campo, dividindo uma parte para uma equipe e outra parte para outra equipe. Essa linha aqui representa uma reta, gente? Sim. Representa, né? Aqui a lateral do campo, que não está em azul, mas também representa a reta? Sim, ou com certeza? Sim. Sim, né? Aqui também, ó, a grande área. Aqui, ó, a lateral, a pequena área também, né? Então, eu tenho várias coisas aqui que representam reta ou segmento de reta, né? Digamos assim. Então, temos aí essa ideia, tá bom? No campo de futebol. Aqui tem aqui, ó, o que representa reta, mas vocês já definiram para mim, tá bom? Agora, plano. O que é que daria a ideia de plano aí, gente, nessa figura do campo de futebol? Digam aí para mim. O gramado. Todo gramado, não é? Todo gramado tem a forma de um plano. Concordam comigo? Concordo. Beleza. Sim. Tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho, gente, dos tipos de retas que existem e que a gente precisa saber essa nomenclatura, tá bom? Olha aqui, eu tenho aqui o desenho de uma quadra, né? Digamos assim, onde eu tenho aqui Rua 8,
que é essa daqui embaixo, onde eu estou passando o cursor do mouse, Rua 8. Em cima dela, eu tenho a Rua 9. E tem uma rua aqui de azul cruzando ela que chama-se Rua Samambaia. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta em relação à Rua 8 e à Rua 9. Como é que eu poderia chamar essas duas ruas aqui? Vamos pensar nela como retas. Como é que eu posso chamar Rua 8 e Rua 9, gente? Retas paralelas. Retas paralelas, muito bem. O que é que significa retas paralelas? São retas. Não, deixa São eu... retas que nunca Se cruzam. nunca se cruzam, nunca se encontram, né? Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar, né? Nunca irão se cruzar. Então, a Rua 8 e a Rua 9, vocês estão vendo que elas são retas paralelas, né? Essas retas, elas nunca se cruzam. Eu vou aparecer aqui para vocês, porque eu vou explicar aqui através de lápis. Estão me vendo aí, galerinha? Um bom dia ao vivo aí para vocês. Sim. Beleza? Olha, gente, olha aqui esses dois lápis, ó. Estão vendo? Esses dois lápis, eles podem estar assim, eles podem estar assim, eles podem estar assim, mas sempre eles estão paralelos. Eles nunca vão fazer isso aqui, ó. Nunca vão se cruzar. Eles sempre vão ficar aqui, ó, paralelos, lado a lado. Você pode botar para diagonal, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, mas eles nunca irão se encontrar. Um exemplo disso aí na nossa imagem é a Rua 8 e a Rua 9. Alguma dúvida nisso, em retas paralelas? Não, nenhum. Não, né? Eu tenho aqui as retas paralelas representadas para vocês, tá bom? Agora eu vou falar a respeito, só olha aqui para a figura Rua 8 e a Rua Samambaia. Rua 8 e a Rua Samambaia. Elas são paralelas ou elas estão se cruzando, galerinha? Concorrente. Elas estão Estão se cruzando. Se se cruzam, elas são chamadas de retas o quê? Já não são mais paralelas. São chamadas de retas o quê? Congruentes. Concorrentes, galera. Eita. Poxa, Concorrentes. você tá me escutando? Congruente não, tá bom? Concorrente. É aqui, ó, esses lápis, por exemplo, ó. Eles estão aqui nessa posição. Estão vendo? Estão vendo aqui na telinha? Sim. Eles aqui, se eu prolongar eles, em algum momento eles vão se encontrar desse jeito? Vão. Eles ainda não se encontraram, mas se eu prolongar, ó, eles se cruzam. Vão se cruzar num determinado ponto. E quando eles se cruzam, essas duas retas, pense nesses lápis como duas retas, as retas que se cruzam são chamadas de retas concorrentes. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente? Não. Olha elas Não. aqui, ó. Aqui à minha direita, onde eu estou passando o cursor do mouse. Ó. Aqui são retas concorrentes. Note que as retas concorrentes, galerinha, elas formam 4 ângulos, que somados é igual a 360 graus. Como vocês estão vendo, eu tenho um círculo aqui dentro, não é isso? E a gente sabe que um círculo, ou seja, uma volta completa, representa uma angulação de 360 graus. Agora, se vocês perceberem, esses dois ângulos, o de cima e o de baixo, são ângulos maiores que 90 graus. Os ângulos maiores que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. E o ângulo da esquerda e da direita, que são os dois menorzinhos, são chamados de ângulos agudos. Note que esse ângulo de baixo é igual ao ângulo de cima e que o ângulo da esquerda é igual ao ângulo da direita. Tá certo? Aqui, ó, eu formei dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, né? Nas retas concorrentes, galerinha, assim, ó, eu formo dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Mas eu posso ter duas retas concorrentes. Rapidinho, deixa eu admitir aqui, Vitor Manuel. Mas eu posso ter duas retas concorrentes dessa forma. Aí eu pergunto a vocês. Aqui também está formando 4 ângulos. Porém, cada ângulo mede quanto, galerinha? 360. Não, cada ângulo está formando um L aí, ó. Cada ângulo está formando um L. Um L forma um ângulo de quantos graus, galerinha? 90. 90 graus. Concorda comigo que essas duas retas aqui, que são concorrentes, tá formando 4 ângulos de 90 graus? Vocês concordam com isso? Concordam com isso, gente? Sim. Eu também concordo. Que aqui, ó, nessa cruz,
está formando-se 4 ângulos de 90 graus. 90 vezes 4 é 360, né? Não poderia dar diferente, nem maior nem menor. Galerinha, quando duas retas são concorrentes e formam entre si ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, elas são chamadas de concorrentes, mas ela tem um nome específico. Elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares. O que são retas concorrentes perpendiculares? São duas retas que se cruzam, porém formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, só recapitulando essa parte de reta. Eu tenho as retas paralelas que nunca se encontram. Eu tenho as retas concorrentes oblíquas, que formam ângulos agudos e ângulos obtusos. E tem as retas concorrentes perpendiculares, que formam entre si ângulos de 90 graus. Alguma dúvida, galerinha, nisso? Não. Não. Tranquilo. Posso passar adiante? Vamos lá. Próxima página. Aqui, ó. Aqui eu trago novamente para vocês o Tangram, não é? Que alguns alunos fizeram o meu trabalho e alguns não fizeram. Eles aqui, ó. O Tangram é um quebra-cabeça chinês, né? Tem uma historinha, tem uma lenda que eu já contei aqui em aulas passadas, a lenda do Tangram, tá certo? Uma das, né? Que tem 7 regiões planas. Há diversas regiões planas que podem ser feitas com o Tangram. Galerinha, só recapitulando. O Tangram é composto de 7 peças. Quantos triângulos temos no Tangram? 5. 5. Essa figura aqui em vermelho, ela é chamada de quê? Quadrado? Quadrado, gente. Quadrado. Tenha medo não, pode responder. O quadrado, ele é um polígono que possui 4 lados iguais e os 4 ângulos internos também iguais. Se você perceber, no quadrado, os 4 ângulos são iguais a 90 graus. O quadrado é chamado de polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos também iguais. Se ele se enquadrar nessas duas características, ele recebe o nome de polígono regular. Agora, essa figura aqui em laranja, sei lá se é laranja, né? Losango. Né? Marronzinho, cor de burro quando foge, né? Às vezes a gente fala até assim. Que polígono é esse, galerinha? Paralelogramo. Paralelogramo, né? Paralelogramo. Aqui a gente pode chamar também de losango, não pode? Aí sim, pode. Pode sim, não é? Então aqui, ó, nada maior do que um tangram para a gente mostrar alguns tipos de polígonos. Agora, eu vou mostrar para vocês o que são e o que não são polígonos, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui uma definiçãozinha. Polígonos. Toda linha fechada, tem que ser fechada, viu, gente? Formada apenas por segmentos de reta, tem que ser segmentos de reta, não pode ter nenhuma parte arredondada, que não se cruzam, também não podem se cruzar, recebe o nome de polígono. Olhe para aqui, para o seu lado esquerdo, né? E veja aqui que todas essas figuras são polígonos. Alguma figura dessas 4 aqui, galerinha, está aberta? Sim ou não? Não. Não. Beleza. Então já está aí um primeiro passo para ser polígono. Segunda pergunta. Aqui na parte esquerda, nessas 4 figuras onde eu estou passando com o som do mouse, existe alguma figura com alguma parte arredondada? Sim ou não? Também não. Também não. Estamos chegando lá. Quase é polígono já, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Em algum momento, as retas ou os segmentos de reta dessas figuras se cruzam? Não. Não. Então, essas 3 definições faz com que essas 4 figuras sejam determinadas como polígonos. Ela é composta apenas de segmento de reta, ela não tem nenhuma parte arredondada e elas não se cruzam em nenhum momento. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que aqui na minha parte esquerda eu tenho todas as figuras sendo polígonos. Essa primeira aqui é um pentágono, porque tem 5 lados. Essa daqui de baixo em vermelho é um triângulo, porque tem 3 lados. Essa daqui de verde é um hexágono, porque possui 6 lados. E essa daqui parece uma bandeirinha de São João, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Também é um pentágono, porque tem 5 lados. Aí você pode pensar, poxa, professor, eu pensei que pentágono só vinha nesse formato. Não, gente, o pentágono ele não precisa vir só nesse formato, não. Ó.
Vocês estão vendo aqui que eu também tenho um pentágono. Tem 5 lados, então é pentágono. Mas a gente tem na mente o pentágono só como essa figura aqui, ó, não é? Agora, esse pentágono aqui, que é a nossa primeira figura, ele é um polígono convexo. Porque se eu traçar uma reta aqui, em qualquer lugar que seja desse polígono, essa reta nunca vai ficar do lado de fora do polígono. Então, esse polígono é chamado de polígono convexo. Mencionei isso na aula passada. Agora, esse polígono aqui, que também é um pentágono, é um polígono convexo ou é um polígono côncavo? Côncavo. Por que ele é côncavo? Porque ele tem uma abertura. E se traçar uma linha nessa abertura, vai ficar uma parte da linha para fora. Muito bem. Quem foi que falou isso? Qual foi o aluno? Eu, Victor Emanuel. Victor Emanuel, você está de parabéns, é isso mesmo. Se eu traçar uma reta aqui, ó, Victor, onde eu passar o cursor do mouse, essa reta vai ficar toda contida na figura. Mas, se eu traçar uma reta daqui para cá, ó, você pode ver que vai ter uma parte dela. Olha aí, acompanha o cursor do mouse. Você vai ver que uma parte dela vai ficar do lado de fora do polígono, na região externa. Então, esse polígono deixa de ser convexo e passa a ser côncavo, mas não deixa de ser polígono, tá certo? Agora vamos para os não polígonos. Olha aqui essa figura aqui que parece um 8 deitado, o símbolo do infinito. Por que essa figura não é um polígono? Ela está fechada. Porque ela se cruza e é arredondada. Muito bem. Ela está fechada. Beleza. Um passo para ser polígono. Mas vamos para os outros dois. Ela se cruza. Então já não é polígono. Ela tem uma parte arredondada? Tem. Então, ela também não é polígono. Agora vamos para essa daqui, né? Que iria ser um quadrado, né? Aqui é um polígono, gente. Não. Mas eu não só tenho um segmento de reta. Está aberto. Ela também não se cruza. Então, por que não é polígono? Porque não está fechado. Porque não está fechada, ela está aberta. Ela só tem segmento de reta, pode ser polígono. Ela não se cruza, pode ser polígono. Mas quando eu vou ver se ela está aberta ou está fechada, ela está aberta. Então, aí quebrou minhas pernas. Não é polígono. Essa daqui de baixo, em amarelo, parece um E de cabeça para baixo. A letra E ou a letra L, né, minúsculo. É polígono ou não é polígono? Não é, porque ela se cruza e tem... É um círculo. Pois é, ela tem uma parte arredondada, ela se cruza, ela está aberta aqui em cima, então aí já não é polígono mesmo. Essa de baixo aqui, polígono ou não polígono? Não é polígono, porque se cruza. Porque se cruza, muito bem. Ela só é composta de segmento de reta, ela está fechada, porém, quando eu vou ver se ela se cruza ou não, eu detecto que ela se cruza, então ela não é polígono. Gente, alguma dúvida em diferenciar polígono e não polígono a partir de agora? Nenhuma dúvida. Não, nenhuma. Show de bola, né, gente? Muito bem. Aqui, galerinha, eu tenho os elementos de um polígono que vocês já conhecem. Quais são os elementos de um polígono? Vamos lá dizendo para mim. Diga aí, o que é que o polígono precisa ter? Diga para mim um elemento. Vou dizer um e vocês vão dizer o resto. Lado. O polígono tem que ter lado? Sim. Sim. Diga outro elemento do polígono. Vértice. Vértice. O que são os vértices? Segmentos de reta. Não. O que são os vértices? Os pontos do Me polígono. enganei, é lados. As extremidades do polígono, os pontinhos, né? A ligação de dois segmentos de reta, ó. Por exemplo, o segmento de reta aqui, ó, AD e DC, né? Esses dois segmentos de reta, eles têm que ter um ponto final. Esse ponto final aqui, ó, que separa esses dois lados, são chamados de vértices. Então, vamos lá. O polígono, ele tem lados, tem vértices. Diga outro elemento para mim, por favor. Ângulos internos. Ângulos Diagonais. internos. Aqui eu botei o ângulo interno em C, ó. O ângulo interno em C, mas em D também tem, em A também tem, em B também tem. Lembrando que a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértice e a mesma quantidade de ângulos internos. A mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértice e a mesma quantidade de ângulos internos. Lembre-se sempre disso. Mas tem polígonos que tem uma coisinha a mais. Alguém poderia dizer o que seria? Diagonais. Diagonais, muito bem. Note que essa figura que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo é um quadrilátero, porque possui 4 lados.
Aí eu pergunto, o quadrilátero como esse possui quantas diagonais, gente? Pelo que eu me lembro é 2. 4. Só Duas possui 2 diagonais. diagonais. 2. Uma que Duas, vai de duas. A até C, ou de C até A, tanto faz como você diga, e uma que vai de D até B, ou de B até D, tanto faz. Então, o quadrilátero ele possui 2 diagonais. Note que o número de diagonais é diferente do número de lado, de vértice e de ângulo interno. O número de diagonais. O polígono que tem a mesma diagonal é o pentágono. Eba, ele gosta de apanhar, boy. Muito bem, então tá prestando atenção nas aulas passadas. O único polígono, só tem um polígono com essa particularidade, que é o pentágono. O único polígono que possui o mesmo número de lado, de vértice, de ângulo interno e de diagonais é o pentágono, o polígono que possui 5 lados. Alguma dúvida nisso, gente? Alguma dúvida? Não. Agora, em contrapartida, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre uma particularidade. Qual é o único polígono que não possui diagonais? O triângulo. Muito bem, olha ele aqui, ó. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. A partir dos triângulos aí, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, todos possuem diagonais, tá bom? E o único polígono que possui o mesmo número de lado e o mesmo número de diagonal é o pentágono, apenas o pentágono, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas classificações dos triângulos, tá certo? Eu tenho aqui, ó, triângulos. O polígono tem 3 vértices, 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos internos, né? Aqui eu tenho uma classificação de alguns triângulos. Eu tenho o triângulo acutângulo, onde o prefixo acute significa agudo e ângulo significa ângulo. Então, ângulos agudos. O triângulo acutângulo, ele possui os 3 ângulos internos agudos. Aí você pode estar me perguntando, mas o que é um ângulo agudo? Alguém sabe responder o que é um ângulo agudo, gente? Mas eu não faço ideia. Um ângulo agudo é um ângulo que é maior que 0 grau, claro, tem que ser maior que 0 grau para existir, né? Lembre aí de uma tesoura se abrindo, ou você andando, né? Ou você abrindo os braços, digamos assim, faz formação de ângulo. Então, um ângulo agudo é um ângulo que é maior que 0 grau, porém, ele é menor que 90 graus. Então, ele vai de 1 até 89. De 1 a 89, ele é considerado um ângulo agudo. E esse triângulo acutângulo, se você perceber, todos os ângulos internos dele são agudos, tá certo? Então, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui todos os ângulos internos agudos. E o que é um ângulo agudo? É um ângulo maior que 0 grau, porém menor que 90 graus. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente? Não, né? Professor, e se for além de 90 graus? Muito bem. Aqui o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, se você perceber, acompanha aqui o cursor do mouse, ó. Você vê que aqui formou um L. Todo Lzinho forma um ângulo interno de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. Então, esse triângulo ele possui um ângulo reto de 90 graus. Se ele possui um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo interno reto e 2 agudos. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente fala de um triângulo que tem um ângulo interno, um ângulo apenas interno, de 90 graus. Alguma dúvida? Agora não. Agora não, né? Agora vamos falar de triângulo obtusângulo. Galerinha, note que esse ângulo aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, ó, ele é maior do que um L. Imagine um L aqui, ó. Note que ele ficou maior do que o L. Concorda comigo? Olha só esse lado e esse lado. Não ficou maior que um L? Ficou. Se eu sei que o L tem 90 graus, então esse ângulo é maior que 90 graus. Esse ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Por isso que esse triângulo é chamado de obtusângulo. Então, o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que tem um ângulo interno obtuso e 2 agudos. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior que 90 graus, porém ele é menor que 180 graus. Ou seja, ele vai de 91 a 179. Se ele está entre 91 e 179, ele é chamado de ângulo obtuso. E esse triângulo recebe o nome de triângulo
obtusângulo. Alguma dúvida, gente? Não, professor, mas eu tenho uma pergunta. E se for maior do que 180, Não 181? pode. Aí a gente não vai ter um triângulo, não. É impossível de ter um triângulo. Beleza? Porque, veja só, a gente ainda vai ver isso. Mas eu vou já adiantar esse assunto para vocês. Adiantar não, né? Adiantar só a resposta. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele acutângulo, retângulo ou obtusângulo, a soma de seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Como é que eu vou ter apenas um ângulo maior que 180? Se a soma dos três tem que ser igual a 180? Impossível. Então aí a gente não teria um triângulo. Mas essa parte eu vou de ângulo, né? De definição de soma dos ângulos internos, vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Vai ser cenas do próximo capítulo. Né? A gente ainda tem que passar dessa parte de diagonais do polígono para poder chegar em soma dos ângulos internos dos polígonos, beleza? Vamos dar sequência aqui. Ok. Aqui eu tenho os quadriláteros, né? Apresento para vocês aqui já um quadrilátero que a gente conhece como losango. Vocês estão vendo que aqui eu tenho ó, o ângulo B e o ângulo D obtusos, maiores que 90 graus e menores que 180 graus. E temos o ângulo A e C agudos, maiores que 0 grau e menores que 90 graus. São exemplos de quadrilátero. Aí eu tenho aqui ó, um retângulo, um quadrado, esse de cima aqui que é o losango, temos o trapézio, temos essa figura aqui que parece um triângulo, mas é um quadrilátero, só é você contar os Você lembra lados dele. aquele negócio de GPS, professor? Aqueles... Pois é. Eu sei qual é o símbolozinho. Né? Aqui ó, é um quadrilátero, aqui eu tenho outro retângulo que é um quadrilátero. E os quadriláteros, né, ele também tem seus elementos, tá certo? Aqui, ó, gente, chegou onde eu queria. Número de diagonais de um polígono convexo. Galerinha, que figura é essa que vocês estão vendo? Pentágono. Pentágono. Qual é a figura que se formou dentro do pentágono? Uma estrela. Uma estrela conhecida como pentagrama. Um pentagrama é uma estrela que tem quantas pontas, galerinha? 5 pontas. Temos também a estrela hexagrama, que é uma estrela com quantas pontas? 6 pontas. O pentágono, claro, né, vai se derivar uma estrela de 5 pontas também, que a gente conhece como pentagrama, tá certo? Se a gente contar aqui as diagonais, aqui dá para contar um olhômetro, mas tem muito polígono que não dá, a gente termina se perdendo. Mas vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá certo? A gente já sabia disso, essa particularidade. A gente sabia que o pentágono é o único polígono que o número de diagonais é o mesmo número de lados, tá bom? Galerinha, para eu calcular as diagonais de um polígono, eu preciso de uma fórmula. E a fórmula é essa daqui, ó, que vocês estão vendo. Através dessa fórmula, galerinha, eu consigo calcular a diagonal de qualquer polígono, menos a do triângulo, que o triângulo não tem diagonal. Mas eu consigo calcular a diagonal de qualquer polígono. A fórmula é essa, ó, D de diagonal é igual a N. Esse N aqui, gente, ó, a setinha apontando para cima. O que é que significa esse N? Diga aí para mim. Número de lados. O número de lado que o polígono tem. Aí eu pergunto, qual o número de lado que esse polígono tem? 5. Então, onde tiver a letra N, eu sei que ela tem aí 2 vezes, onde tiver a letra N, a gente substitui por 5. Se isso aqui fosse um quadrilátero, no lugar desses N's, eu substituía por que número? 4, se fosse um quadrilátero. Se fosse aqui um hexágono, no lugar desses 2 N's aqui, a gente substituía por que número? 6. 6. Se no lugar desse polígono aqui não tivesse um pentágono, não tivesse um decágono, no lugar desses N's eu substituiria por que número? Por 10. Por 10. Sabe por que eu substituo pelo número de lados? Porque N significa o número de lados que o polígono tem. Alguma dúvida nisso? Não. Então, a fórmula é essa. D de diagonal é igual a N vezes, abre parênteses obrigatoriamente, o número de lados menos 3, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula que vocês precisam conhecer para calcular a diagonal de qualquer polígono. Porque vai ter polígono que você não vai conseguir desenhar, você se perde de tanto lado que o polígono tem.
Mas a matemática nos traz uma ferramenta muito útil, que são as fórmulas. E a fórmula para se calcular a diagonal de qualquer polígono é essa que eu estou apresentando para vocês no nosso quadro virtual. Beleza? Aqui, ó, antes dos exemplos, passei demais. Deixa eu voltar aqui. Veja alguns polígonos e suas diagonais. Olha aqui, galerinha. Todo mundo está vendo? Olha, todo mundo está vendo aí, gente? Olha, o quadrilátero. Aí eu tenho N e D. Aí eu pergunto a vocês, o que é que significa a letra N, gente, na nossa fórmula? Número de lados. O quadrilátero, qual é o número de lados dele? 4. Quantas diagonais tem o quadrilátero, gente? 2 diagonais. Aqui, ó. Número de lados 4, diagonais 2. Agora olha o pentágono. Qual o número de lados do pentágono? 5. 5. Quantas diagonais tem o pentágono? 5 também. Só acontece isso com o pentágono, tá bom? Vamos para o hexágono. Qual o número de lados do hexágono? N vale quanto? 6. 6. Quantas diagonais eu tenho no hexágono? 9. 9. Veja que aumentou em 3 unidades aqui. Agora, que figura é essa? Um heptágono, que possui 7 lados. Aqui, ó. N igual a 7. Quantas diagonais eu tenho no heptágono? 14 diagonais. Veja como seria difícil você fazer na mão as diagonais desse polígono. Seria difícil, mas para facilitar, existe a nossa fórmula, tá certo? E aqui, galerinha, eu venho com 2 exemplos para vocês, ó. Primeiro exemplo e segundo exemplo. Mas não vai dar tempo de resolver, porque já estamos na contagem regressiva de nossa aula e falta apenas 2 minutos para terminar. O que é que eu vou fazer? Vou mandar para vocês agora, não é? No grupo, esse slide completo, do jeito que vocês estão vendo aqui, para vocês estudarem esses 2 exemplos. Alguma dúvida na aula de hoje, galerinha? Não. Nenhuma, né? Tranquilo. Deu para entender a aula de hoje, gente? Deu. Deu? Pronto, galerinha. Então, vou me despedindo aqui de vocês, tá bom? Daqui a pouco, essa aula vai estar para vocês no grupo. Eu vou botar nos 2. No grupo formado que a professora Natália pediu e no grupo oficial do 8º ano da escola. Vou botar lá nos 2 esse slide para que vocês possam me estudar. Tá certo? Valeu, galerinha? Beleza. Beleza. Gente, bom final de semana. Aproveitem o feriado, tá certo? Dia 7, feriado, tá bom? Segunda-feira. Aproveitem, tá bom? Mas não esqueçam de estudar um pouquinho o nosso slide, tá certo? Certo. Tá bom. Tchau, galerinha. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.